Amém, amados? Jesus é o Senhor. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série, Os Evangelhos. O evangelho que vai ser abordado hoje é o Evangelho de Lucas, um evangelho maravilhoso. Eu quero começar aqui abordando esse evangelho, que ele foi escrito ali mais ou menos no ano de 60 depois de Cristo. E que esse mesmo autor de Lucas, que é o próprio Lucas historiador, foi o autor também do livro de Atos dos Apóstolos. E vamos começar aqui pelo livro mesmo, que ele traz aqui na sua introdução algo que já é muito interessante, que vai deixar bem compreensível, né? Porque Lucas não viveu os dias do Senhor Jesus, mas aqui ele vai trazer como que ele conseguiu escrever esse evangelho de Lucas. Visto que muitos ouvem a empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, no convívio deles daquela época, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, ou que pessoas que viram os fatos e transmitiram, né? Foram testemunhas oculares, né? Ministros da palavra, pessoas que diziam a palavra naquela época. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada essa investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Mostra que o sentimento de Lucas a escrever esse evangelho era esclarecer as verdades de Cristo, né? Em qual Teófilo havia, né? Ele fala assim, uma exposição em ordem para que tenha plena certeza. Ok, agora eu quero mostrar para você que eu fiz um estudo aqui, eu busquei as informações históricas e elas estão organizadas. Eu vou mostrar que isso de fato é para consolidar a sua fé. Então ele queria aqui encorajar, Teófilo. Eu espero que esse livro de Lucas, ao vocês lerem, vocês possam estar encorajados, né? Porque nesse livro de Lucas ele traz também o Senhor Jesus como um homem perfeito. Apesar dele não ser como os outros, que já no início fala sobre a genealogia do Senhor, ele no capítulo 3 ele fala sobre essa genealogia, mostrando uma correção um começo em Jesus mesmo, e fazendo a sua ida até Adão, né? Diferente do livro de Mateus, que traz descendência de Davi e de Abraão, ele começa por Jesus e mostra até o próprio Adão, mostrando que esse caminho, né? Esse caminho de Adão foi um caminho de pecadores, mas quando chegou em Jesus houve um homem perfeito, né? Por que ela não é como a de Mateus? Por quê? Porque a ênfase aqui é Jesus como homem perfeito, e a ênfase em Mateus é Jesus como rei do reino dos céus, né? Mostra Jesus como rei da descendência de Davi. Nós também estudamos o livro de Marcos, que mostra o Senhor como um servo. Então aqui, no Evangelho de Mateus, o Senhor é visto como um rei. No Evangelho de Marcos, o Senhor é visto como um servo. E no Evangelho de Lucas, o Senhor é visto como um homem perfeito. Desde Adão, o único que foi perfeito foi o Senhor Jesus. Todos os demais irmãos tiveram falhas, claro, foram grandes homens de Deus e obtiveram um bom testemunho, como Moisés, Abraão, Enoque, Abel, todos esses tiveram um bom testemunho, Elias, mas todos também tiveram as suas falhas. Mas Jesus, nele não se achou pecado algum, não se achou falha nenhuma. Ele foi o Cordeiro Eterno que tirou todo o pecado do mundo, e esse Jesus maravilhoso, irmãos, nos alcançou através desse evangelho, que significa boas novas, que significa a própria pessoa dele, hoje movida através do nosso espírito. Amém? No evangelho de Lucas, as ênfases para repartir ele bem assim, né, para ficar bem administrado, vocês vão ver que até o capítulo 4, o capítulo 5 aqui, vai ter uma ênfase muito forte em João Batista, depois vai ter uma ênfase no ministério do Senhor Jesus, o ministério humano, como homem, vai mostrar sua humanidade, os feitos, os milagres, alguns ensinamentos do Senhor, e ali já mais ou menos no final, pelo capítulo 20, vai mostrar já a questão, né, da morte e ressurreição do Senhor, e vai mostrar ele também ressurreto, tá? Jesus é o Senhor. Eu quero tocar só apenas em alguns pontos, assim, que são bem simples, mas que eu gosto muito. Eu quero tocar aqui no ponto do chamamento, né, para um propósito, para uma missão do Senhor, de Zacarias e de Maria, já aqui no capítulo 1. No capítulo 1, o Senhor aparece para Zacarias. Zacarias oficiava o sacerdócio, né, ali de servir ali no santo lugar ainda. E Zacarias,
apareceu um anjo para Zacarias nesse dia que ele estava de serviço, né, no sacerdócio, e ele estava ali no santo lugar, aparece um anjo para ele. Naquele momento que aparece o anjo traz uma boa nova para Zacarias, que ele seria o pai de João Batista. E que, por mais, né, porque a mulher dele já era avançada em dias, mas ela teria um filho. Só que a resposta de Zacarias foi uma resposta que fez ele perder parte dessa bênção de ter um filho, né? Olha a resposta, o anjo traz essa boa nova, né? Aí no versículo 17, aí ele fala bem assim, né? O anjo ainda falando sobre a pessoa de João Batista. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais ao filho, para converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa era a missão de João Batista, né? Mas olha o que Zacarias respondeu. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar e trazer-te estas boas novas. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acredita nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Olha o que aconteceu. Muitas vezes, irmãos, nós não cremos imediatamente ou nem fazemos aquilo que o Senhor nos fala. E isso nos acarreta consequência. A incredulidade nos deixa mudo, né? A gente não pode falar quando nós não cremos. E aqui foi da mesma forma, né? Ele não creu, ele queria saber, questionar, e ele não pôde mais falar, ele emudeceu. Então muitas vezes, irmãos, quando nós somos incrédulos, nós não conseguimos falar. Não quer dizer que nós não conseguimos falar que aquilo não vai acontecer. Por quê? Porque os propósitos de Deus, eles se cumprem, querendo nós ou não, né? A soberania de Deus está acima de nós. Né? A gente tem vários exemplos, né? Os irmãos depois podem ler o livro de Jonas. Jonas queria fugir, mas por causa do naufrágio onde o barco de Jonas estava, o povo voltou, se arrependeu, creu em Deus. Então o propósito de Deus era salvar Nínive e ali ele salvou. Então esse ponto aqui para mim é muito forte, muito crucial. Nós não podemos questionar ou ser incrédulos aquilo que Deus quer realizar. Nesse mesmo capítulo mostra também o chamamento de Maria, mãe de Jesus. Ele aparece para Maria, Maria também tem um temor no coração, mas ao decorrer da história, como aqui também, irmãos, ele aparece, né, o anjo aparece no versículo 11 para Zacarias e discorre o propósito de João. Da mesma forma, o anjo aparece também para a Virgem Maria. No versículo 26, ele discorre também todo um processo, só que ao final a resposta foi diferente. Olha a resposta de Maria, fala assim... O versículo 37 fala assim, o anjo no finalzinho, né? Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Aí no versículo 38, então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então Maria disse isso, né? Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor. Quando nós somos servos, irmão, não interessa o que o Senhor nos pede. O que ele nos pedir, nós temos que ter essa resposta, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Então o nosso sentimento, o meu sentimento é mostrar para vocês nesse primeiro capítulo, é mostrar que há uma esfera de credulidade e a esfera de quem crê. E olha como é bom crer, olha o que depois ela vai ter com Isabel. E Isabel fala uma coisa muito interessante no versículo 45 para ela, fala assim: bem-aventurada a quem creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Irmãos, se nós cremos, nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes. Feliz é aquele a quem crê. Por quê? Porque, irmãos, ele tem uma segurança e essa segurança está no Senhor. Então nós precisamos crer, né? Através da fé, irmão, nós podemos crer. Essa fé é crer naquilo que não se vê, em algo que é impossível, mas aqui, como o próprio anjo havia falado no versículo 38, no versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós cremos nisso, irmãos? Se nós cremos, então nós podemos aqui avançar. A experiência aqui depois ao nascimento de Jesus, né? O
Senhor nasce, o Senhor é batizado por João Batista, então eu quero também dar uma ênfase, né? Alguns profetas veem o Senhor, uma profetisa, um profeta, vem o Senhor. Mas eu quero dar ênfase ao batismo do Senhor Jesus também nesse capítulo. Eu quero mostrar como o Senhor estava, a condição que ele estava quando aconteceu esse batismo. Senhor Jesus, no versículo 21 do capítulo 3 fala assim: aconteceu que ao ser todo o povo batizado também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Sabe, irmãos, esse versículo é muito bom porque ele fala assim: estando ele a orar, o céu se abriu. Sabe, irmãos, quando você ora, o céu se abre. Você precisa orar para ter uma comunhão, uma intimidade, a fim de que o céu abra para você. E aí, quando abre o céu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de copra e de pomba. Então mostra que no batismo do Senhor Jesus, esse Espírito desce. Ou ao orar, o céu se abre e aí o Espírito pode descer sobre nós. Aí ele fala: e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E olha o que se escuta do céu: Senhor Jesus. Então aqui nós temos os 3 aspectos do Senhor Jesus. Você quer ver Deus na sua vida? Você quer ver o agir do Espírito na sua vida? Então ore ao Senhor. Né? E na experiência do batismo do Senhor Jesus, nós vemos ao Senhor a orar, então o céu se abre, o Espírito desce sobre ele e também o Senhor, próprio Deus, sente prazer nele. E esses são os 3 aspectos do Senhor, desse Deus triuno, né? Aí também tem a experiência do Senhor sendo tentado, aqui no capítulo Senhor Jesus, no capítulo 4, a tentação do Senhor Jesus. Eu acho que eu vou ler essa tentação para os irmãos. Fala assim, no versículo capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias a fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E levantando, mostrou num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe ao diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ele me foi entregue, e a dou para quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo. E disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará e teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeçais em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito isto, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o tempo oportuno. No versículo 14 fala assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. No capítulo 4, irmão, no capítulo 3, irmão, nós vemos o Senhor orando. E no capítulo 4 nós vemos que o Espírito levou, ao receber o Espírito, esse Espírito levou ele para ser tentado. Mostrando que o Espírito, irmão, nos leva para ser provado por Deus. E aquilo que nos faz vencer não é somente o Espírito, mas é aquilo que o Espírito, através da palavra, foi depositado em nós. Por várias vezes, quando ele responde segundo a palavra. Satanás nos questiona segundo a palavra. Mas cabe a nós conhecer a palavra para responder Satanás. Porque se você vê, ele tenta em coisas físicas, né? Aqui nós vemos ele tentando primeiramente no pão, mostrando a questão que existe um pão físico a qual o homem pode viver correndo atrás do seu próprio sustento. Então muitas vezes, irmãos, nós não podemos correr apenas atrás do nosso próprio sustento. Ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então isso mostra que há também um pão que é espiritual. Nós não devemos viver correndo atrás apenas do pão físico, mas também através do pão que é do Senhor, que é o alimento do Senhor diariamente.
Também, irmãos, aqui ele mostra, né? Ele fala assim: se você prostrado me adorares, né, daria toda essa glória, toda essa fama, né? E hoje no mundo, o que mais as pessoas gostam é de ser reconhecidas, de terem fama, de ostentar algo, de mostrar que eu sei, que eu sou melhor, que isso, que aquilo. E o Senhor Jesus fala para ele: o Senhor teu Deus adorarás e só a eles dará culto. Você lembrar diariamente que o Senhor é que te traz tudo aquilo que você tem. É tudo Ele que te dá. E por final, Ele tenta o homem da própria vida, né? Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos um pouco desnorteados, a vida agoniada. Satanás vai tentar contra a nossa vida. E aí você fala: não, mas Deus pode me salvar e tal, não sei o que. Não. Ele mostra que, Senhor Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, ele venceu porque ele conhecia a palavra. Nós também precisamos conhecer a palavra para vencer. E ele não conhecia pouco, ele conhecia muito a palavra. É porque não tem mais. Senhor Jesus. Aqui no capítulo 5, no capítulo 4 ainda, no versículo 16, ele fala indo para Nazaré. O Senhor foi para Nazaré e fala que ali ele tinha um costume, né, de ler. Ele se levantou-se para ler, como de costume. Então, irmão, precisamos ter um costume de ler. No capítulo 5 vai falar sobre que ele se retirava para o lugar solitário para orar. Então nós precisamos ter o costume de orar. Esse livro de Lucas, irmãos, eu não vou poder falar dele todo, mas guarde isso, que ele mostra que é o homem perfeito que era o Senhor Jesus, e que você, ao ler esse livro, busca ter uma comunhão apurada, né, um desfrute do Senhor. Eu queria deixar aqui o meu encorajamento. Aqui ainda tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola do bom samaritano, que somente tem nesse livro de Lucas, que você vai poder estar desfrutando. Espero que essa palavra sobre crer, essa palavra sobre não ter incredulidade para não ficar emudecido diante do Senhor, essa palavra de orar para ver o céu aberto, para o Espírito descer sobre você, que Deus vai ter prazer em você por causa disso, e essa palavra que você tem que se alimentar da palavra para poder, que quando for provado, vencer as tentações. Espero que possa ficar aí no seu coração. Amém? Jesus é o Senhor.